Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desse domingo é de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 até 39. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela com Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus a todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo mostra Jesus fazendo bem e ensinando seus discípulos a fazer o mesmo. O bem é algo contagiante. Quem é beneficiado pelas boas ações de outros se coloca prontamente à disposição para também fazer o bem. É o que vemos nesse Evangelho. Jesus sai da sinagoga e vai logo à casa de Simão. Temos aqui alguns procedimentos importantes a serem elucidados. O primeiro deles é que Jesus mostra uma igreja que sai dos seus templos e vai ao encontro das pessoas, sobretudo os necessitados, ou que passam por algum momento de dificuldade e sofrimento. É o que a igreja vem pedindo nos últimos tempos. Pede que saiamos de nossos templos e vamos ao encontro das pessoas. Não dá mais para ficar esperando que as pessoas venham até nós, nas nossas igrejas. É preciso que a igreja vá até as pessoas. É essa a verdadeira missão de nossa paróquia. Quando falamos de uma paróquia missionária, falamos de uma paróquia que vai ao encontro das pessoas. Jesus deu esse exemplo e mostrou que isso é transformador. Uma igreja que espera pelas pessoas está fadada ao fracasso. A missão da igreja é ir ao encontro dos irmãos que sofrem. O irmão que sofre está figurado na pessoa da sogra de Simão, que está prostrada, acamada, com febre. A enfermidade a impede de servir, de ajudar a outros. Ela dependia dos outros. Ela dependia das mãos caridosas que lhe fossem estendidas para poder se reerguer. Assim sendo, temos aqui um gesto transformador de Jesus, que ao se aproximar dessa mulher prostrada pela febre, reergue-a e faz com que a sua febre desapareça. Assim Jesus foi aonde ela estava, aproximou-se dela, segurou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. Temos aqui a ideia central desse Evangelho. Jesus nos ensina a ser solidários. Ele mostra que a nossa missão é ser solidário, é estender a mão aos necessitados, é ajudá-los a se levantarem, para que eles também possam fazer o mesmo com outros que necessitam. Esse gesto transformador é epifânico, porque revela Deus. Quando Jesus estende a mão a essa mulher e a ajuda a levantar, a febre desaparece e ela começa a servir. Aqui está o sentido da vida e da missão a nós confiada.
Toda vez que estendemos a mão a alguém que necessita, revelamos Deus para essas pessoas. E as pessoas que encontram Deus têm suas vidas transformadas. Elas recobram as forças e adquirem um novo sentido para a vida. Não há nada mais gratificante do que ver alguém recuperando a vida e servindo a Deus e aos outros. Por essa razão, os médicos têm uma missão tão importante, mas não somente eles, todos nós, pois todos nós podemos ser solidários e fazer o bem. Todos nós podemos recuperar vidas, devolver esperanças, dar um pouco mais de alegria aos que estão com a vida por um fio. São muitas as pessoas que vivem situações semelhantes à da sogra de Simão, que está carente de mão solidária. O que temos feito para nossos irmãos que sofrem? Quantas pessoas ajudamos nos últimos meses? Como têm sido nossas ações de solidariedade? Jesus não se limitou a ajudar a mulher e a se levantar de sua prostração. Ele continuou sua missão, foi para outros lugares, foi ao encontro de outros necessitados e nos mostrou com isso que não basta fazer o bem esporadicamente. É preciso fazer o bem sempre e em todo lugar, pois há muitos que precisam de nós, de nossa ajuda, de mãos solidárias. Há muito o que fazer e não podemos nos acomodar. Sabemos que isso não é fácil, mas é o que dá sentido à vida. Essas ações solidárias devem estar fundamentadas numa vida de oração, senão caímos na aridez e no assistencialismo. Esse é outro ensinamento do Evangelho de hoje. Depois de intensa atividade ao próximo, Jesus se retira para rezar. Com isso ele mostra que, apesar das demandas, das necessidades das pessoas, precisamos nos abastecer na oração. Ela é o nosso combustível. Sem uma vida de oração, nossa missão não vai muito longe. As pessoas continuam a buscar Jesus mesmo quando ele está retirado de oração. Mas ele não desiste de rezar, porque há necessitados. Pelo contrário, intensifica a sua oração para ter força na missão, para ir a outros lugares, onde outros precisam dele. Que a nossa vida seja uma vida dedicada ao serviço do Evangelho, ou seja, a serviço da vida para todos. É o que propõe a liturgia da palavra deste domingo. Assim Jesus orienta a nossa fé. A todos uma semana cheia de bênçãos, de muitas curas, de muita paz. Amém.